Gurias, vocês se encaixam na mulher guerreira? E vocês, guris? Vocês realmente estão disponíveis para um relacionamento? Vocês já ouviram esse termo alguma vez? Depois deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Se depois de você assistir esse vídeo fizer sentido pra você, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar, ajudando a propagar esse trabalho, ok? Essa é uma forma de troca entre nós. Direto ao assunto, eu vim falar um pouquinho de uma coisa que muitos me pedem nos atendimentos para a vida sentimental. As perguntas, as dúvidas, os questionamentos sempre são: será que ele ou ela vai voltar? Será que ele ou ela tem outra pessoa? Será que eu vou arrumar alguém esse ano? Pois está muito difícil. Será que ele ou ela me quer? Por que eu tenho dedo podre para relacionamento? Então se preparem, porque eu vou responder essas questões e o que elas significam. Vocês conhecem ou já ouviram falar na palavra sagrado feminino, sagrado masculino? Então, sagrado é uma linda palavra, né, de você pronunciar. Lembra o tempo das bruxas, remete lá ao tempo dos celtas, mas essa palavra, ela não é só para ser linda. É também para ser utilizada no nosso entendimento, na nossa compreensão. Mas eu vou te dizer qual seria essa forma de entendimento. E eu vou começar pelas damas. Então, existem mulheres que foram criadas por mães solteiras, muitas delas, né? Ou até tinham a figura masculina junto, mas era ausente. Eu falo sem julgar, ok? E nessa criação, essa menina, ela teve que aprender a ser forte e amadurecer muito cedo. Então teve que aguentar a carregar pesos, teve que adquirir o senso de responsabilidade, de ter que dar conta tudo sozinha. Nisso ela começa a cuidar só dos outros e olhar só para os outros e esquecer de si e das suas necessidades. Ela vai construindo um senso de responsabilidade muito pesado, o qual ela tem que esquecer dela. Isso tudo inconsciente. Com o tempo, essa menina que se torna mulher, ela chega num estágio de sobrevivência, que é só viver do básico, que é só ter roupas para não passar frio, comer para não ter que passar fome, somente as necessidades básicas do corpo que precisam ser olhadas e os desejos dela como mulher se tornam fúteis diante dos seus olhos, né? O dinheiro acaba até não sendo o suficiente, porque tudo se torna muito caro para ela, né? E ela não consegue sonhar e não consegue criar. E isso, pessoal, é tolir o poder que uma pessoa tem. E essa mulher ou essas mulheres, elas foram se permitindo a tal situação, sendo sempre a mulher guerreira ou a mulher maravilha, né? Que só ela resolve as coisas, tudo ela faz sozinha, né? Que quando ela vai se permitir conhecer alguém na sua vida, inconscientemente, o outro não tem lugar na sua vida, pois ela mesma já está ocupando com a sua autossuficiência. Energeticamente, o lugar que naturalmente era para ser de alguém que ela fosse conhecer, né, que ela teria que dividir com alguém, já está ocupado, entende? Essa autossuficiência não significa que é ruim, mas é preciso ter equilíbrio, porque ela não precisa ter o controle de tudo, por tudo, entende? E geralmente essa mulher sempre tem a necessidade de estar no controle das coisas. Se sente sempre cansada, com dor nas costas, sente que sempre está faltando algo, né? Mas não consegue dar o braço a torcer, porque o controle de resolver tudo sozinha é a maior segurança que ela tem. Ela quer fazer melhor, então é ela quem vai fazer. Inclusive, a questão de ciúmes é a mesma coisa, é a questão do controle, né? Muitos ciúmes dentro de um relacionamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Nem mesmo a questão emocional, ela se deixa ser cuidada, geralmente sempre segurando o choro, porque precisa representar para as pessoas ser mulher de ferro. Inconsciente, ela tira a força masculina, ela nem pensa nisso, mas ela acaba tirando, né, essa força masculina de perto dela, enfraquecendo essa força. E acontece a mesma coisa com as solteiras, né, que tem esse perfil de mulher guerreira. Energeticamente, ela tira essa força masculina de perto delas antes mesmo de aparecer alguém na vida dela, porque essa mulher já é autossuficiente, além da conta, né, não precisa de nada e nem de ninguém. Não tira o mérito da mulher guerreira, mas isso cansa, né, eu já fui uma delas também, e vou dizer, isso cansa. Quando você não deixa o seu companheiro cuidar de você, quando você tem alguém na vida e no final só você que está no controle das rédeas, quando você não divide responsabilidade e principalmente quando você não entende qual é o seu lugar e qual é o lugar do seu esposo num relacionamento e quando vocês não respeitam esse lugar que um tem na vida do outro. Quando é você que tem que fazer o papel do homem, você tira a força dele. O sagrado do homem é a energia de prover, a energia da natureza dele.
Tudo bem que hoje em dia não tem muito o que é coisa de mulher fazer, o que é coisa de homem fazer, né? Todo mundo faz tudo. Mas digo que para um relacionamento dar certo, dentro de um relacionamento, de um casamento, você precisa saber qual que é a sua posição, até onde você tem que ir. E também respeitar a sua posição e respeitar até onde o homem tem que ir, a posição dele, entende? Se não, nessas condições que eu mencionei acima, você vai tirando a força dele te ajudar, de ser o provedor, de ser a força dentro de casa, né? E vai tirando a criação dele também. Então, para um relacionamento dar certo, ao invés de você tomar as rédeas de tudo por tudo em 100%, apoie o seu marido. E se for para ele trazer mais prosperidade para sua casa, apoie, né? Se você começar a entender qual a posição, sua posição como esposa, e qual a posição do seu marido na sua vida, eu garanto que muita coisa vai mudar para melhor, né? E quem tem filhos vai ver a mãe realizada, feliz, cuidada, protegida pelo seu marido, pelo pai, né? E as crianças vão adquirindo segurança dentro de si e vão enxergar a força do pai na vida de vocês, entende? Isso é um exemplo muito forte para as crianças. E finalmente você vai parar de carregar pesos na vida e vai carregar somente o que é seu. E o homem vai assumir o papel dele, que é dele, né? E ufa! Vocês vão dividir as coisas, enfim. Inclusive, isso ajuda muito na vida sexual de vocês, né? Vai ser muito mais saudável, né? E esse assunto eu vou deixar para um outro vídeo para não ficar muito longo. Se você deixar um pouco de lado a síndrome da mulher guerreira, você vai saber o que é viver um casamento com harmonia. Eu não prometo a você que se você tiver essa visão, vai ser um mar de rosas o seu casamento, o seu relacionamento. Mas vai ser muito mais equilibrado do que como está agora. Bom, agora é a vez dos cavalheiros, né? Lá em cima eu disse estar disponível. O que significa? Eu vou explicar. Tem homem que não consegue estar equilibrado num relacionamento, né? Ou os solteiros não conseguem arrumar alguém para namoro, porque não dão espaço para que uma nova energia feminina consiga entrar na sua vida, né? Mas como isso? Tem muitos homens que estão muito voltados em direção à família de origem, pai e mãe, principalmente com a mãe. Nesse caso, é uma figura feminina já existente na vida do homem, né? Uma figura mais de autoridade. Inconscientemente, quando esse homem coloca a sua mãe em primeiro lugar de tudo na sua vida, depois de adulto, é a mãe que comanda, é a mãe que manda, é a mãe que controla. Tudo essa mãe faz por ele. Energeticamente, ele já tem uma pessoa na vida dele, né? Que é a mãe, que já faz a função, como se fosse a função de esposa na vida, né? Digo no sentido de completar essa pessoa. Então ele não terá motivos para ter uma nova energia feminina em sua vida, se aquela que já está suprindo as necessidades dele já é suficiente. E isso acontece também quando o homem vai entrar num novo relacionamento depois de um divórcio, depois de uma separação. E acontece muito também quando tem aquela mulher, aquela que é autossuficiente, né, a mulher guerreira, que entra na vida do homem e ele acaba substituindo a figura materna pela mulher guerreira que entrou na vida dele. E aí acabam o casal vivendo uma situação como se ela tivesse que cuidar dele como filho, entende? Também desestabiliza. Significa que é uma dinâmica infantil dele para com a mulher guerreira, porque ela já é uma figura guerreira, adulta, né? E ele já entra como figura infantil, desestabilizando o relacionamento também. Voltando lá no começo, ainda está encalacrado a energia feminina antiga na vida desse homem, como se ele devesse fidelidade a uma pessoa que já não existe mais na vida dele ou que já não é mais necessária na vida dele. E ele não consegue renovar essa energia conhecendo alguém e entendendo que tem uma pessoa para ele conhecer ou já tem uma esposa e que ele precisa entender qual é o lugar dela na sua vida, né? Inconscientemente ele mantém essa fidelidade tanto à mãe quanto a alguma ex. Quando a gente fala com vocês no atendimento, você está muito apegado ao passado. Não é só o pensamento, é energeticamente também. Inconsciente, né? O homem acaba tirando a força feminina e não entendendo qual é a posição dela na sua vida. Porque energeticamente quem está ocupando esse lugar ao seu lado não é a sua atual esposa ou a atual namorada, né? É alguém do passado ou alguém que não é mais necessário na sua vida. E é por isso que eu falo, sendo assim, você não está disponível para quem está do seu lado hoje e nem para um futuro relacionamento.
Para os solteiros, a situação se desenvolve da mesma forma. Já existe uma figura feminina ocupando o lugar da futura namorada, do futuro namorado. Então, sendo assim, a energia se entende que você não precisa de ninguém, se já tem alguém ocupando o lugar do seu lado. Por isso que tem muito homem que não consegue virar a chave para ter um novo relacionamento. Ou então separou e não consegue mais restabelecer um vínculo do relacionamento que ele quer restabelecer. Então, é a necessidade do homem entender também qual é o seu lugar dentro do casamento e qual é o lugar da sua esposa, né? Do seu sagrado, entenda que vem a força da proteção, do poder da criação, está envolvida nessas questões, né? Então, não deixe com que ninguém tire a sua força de criação, senão você nunca vai conseguir ser feliz. Finalizando a parte do homem, né? Então, era isso. E solteiras, mulheres solteiras, comecem a treinar. Não precisa ser mulher guerreira o tempo inteiro. Às vezes você precisa de ajuda, precisa ser cuidada, precisa ser olhada. E você sente falta disso, né? Se alguém quiser te ajudar, seja um filho, um tio, uma mãe, um irmão, aprenda a receber ajuda. Assim, você está treinando a sua energia, aquela energia de tudo que só você pode, vai dando lugar a uma energia da mulher forte e delicada, feminina, e que de vez em quando precisa de uma ajuda, precisa ser cuidada. Você vai notar uma diferença se você ter isso na sua consciência. Quando você menos esperar, alguém aparece na sua vida. Mas é necessário você estar bem consciente disso para poder fazer essa mudança, tá bom? Solteiros, meninos, peço também para que vocês treinem despertando um pouco mais esse olhar, tirando pessoas, ou melhor, mulheres desnecessárias da sua vida. Eu vou deixar um ressalto. A mãe, ela é a coisa mais sagrada que tem nessa vida, mas existem momentos da vida do ser humano em que ela acaba sendo desnecessária, e ela precisa ser desnecessária para que a sua vida decole, pois o homem, depois que ele cresce e se torna um adulto, ele é a força de proteção e amparo de uma família, amparo de uma mulher. A mãe é sim um amparo, acolhimento, mas a mãe é da criança. É daquela criança ainda desprotegida, que está crescendo, que está se criando com ela, entende? Quando o menino ele se torna adulto, ele é o senhor da sua vida, né? E assim flui energia. Então, ele não tem mais necessidade de ter a mãe. Por isso que ela se torna desnecessária para a vida prática dele, que eu digo, né? E com relação a ex-namorada, ex-mulher, não precisa nem falar, né, gente? Energia de ex é extremamente desnecessária. Se você vê que não vai dar volta, vire a página, porque de qualquer maneira você vai ter que virar. Você sabe que se você insistir nessa questão, algo que você está tentando e não está dando certo, você acaba fechando o seu caminho. Vai se sentindo cada vez mais impotente e sozinho. Por isso que a gente sempre fala, desapegue do passado. Por isso amadureça mais esse olhar de estar disponível para alguém realmente, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Desejo a todos um excelente dia. Paz e luz.